Olá, livres pensadores. Hoje eu vou falar sobre o poder do silêncio. O silêncio para mim é algo tão poderoso, eu gosto tanto de estar em silêncio, porque no silêncio emerge sabedoria e emerge a mais pura sabedoria. É no silêncio que a gente consegue realmente ter clareza sobre aquilo que a gente realmente deseja no dia a dia da nossa vida. É no silêncio que vem ideias, às vezes ideias que vão mudar o direcionamento da nossa vida. E fazer silêncio sobre as coisas da nossa vida, não ficar compartilhando com as pessoas as nossas ideias, não compartilhar o quanto a gente está ganhando, não compartilhar o quanto a gente está investindo, não compartilhar, não falar, apenas viver a vida no mais absoluto silêncio, nem das suas práticas de orações você falar. Quando eu iniciei a prática do Ho'oponopono, eu fiquei tão enlouquecida com o que eu estava sentindo na época, fazia tão bem para mim. E Ho'oponopono já não é uma palavra muito simples de se dizer. E quando eu falava do Ho'oponopono para as pessoas riam de mim, que história é essa, e você tá louca, e essas coisas todas. E era algo que me fazia tão bem, era um caldeirão de energia tão grande que foi crescendo dentro de mim. E eu falava com as pessoas, algumas entendiam e outras nada entendiam. E eu custei um pouco para entender aquelas pessoas que não entendiam, que se faziam de boba ou que me zoavam, não é? E o tempo vai trazendo pra gente um quê de sabedoria, um quê de visão. E aquilo que eu tô entendendo, que eu tô ancorando de energia em mim, eu não preciso espalhar aos quatro ventos. Eu não preciso espalhar aos quatro ventos. Somente para aquelas pessoas que estão realmente interessadas em ouvir. E o silêncio é algo que nos faz tão bem. Ultimamente eu tenho passado por uma fase, uma vivência. Eu durmo, acordo umas 3h30, 4 horas da manhã e eu começo a ouvir uns pássaros que começam a cantar esses horários, que eles não são pássaros que cantam em outros horários, é somente naquele horário, naquele limiar do começo do amanhecer do dia. E é engraçado que começa com um canto de um pássaro, depois começa outro e outro e outro. E nesses dias que eu fico acordada, eu percebi, eu ouvindo esses pássaros e permitindo que esse som entrasse dentro de mim, me fez um bem tão grande. Essas percepções vão crescendo dentro de nós, que o silêncio é curador, o silêncio faz com que você olhe para você mesmo de verdade. São momentos que você se dá de presente, são momentos que você interioriza grandes conquistas. Você passa a ver os seus olhos a partir de um outro prisma. Depois que eu trouxe a prática do Ho'oponopono, principalmente, e aí a gente vai evoluindo nas práticas, as informações vão crescendo dentro de nós, como eu falo no curso, né? As coisas vão se encaixando, vão construindo dentro de nós tesouros gigantes de entendimentos, não é? A gente vai deixando de lado certos mimimis, a gente deixa os mimimis de lado, a gente deixa os kikikis, a gente deixa aquelas coisas, aquelas groselices que insistiam em despejar no nosso ouvido e que antigamente a gente fazia era um debate, era uma confusão, era aquela troca de farpas, e depois de repente você ouve uma coisa dessa e pensa, pra quê? Pra quê? O silêncio diz tudo. O meu silêncio diz tudo. Então, se o meu silêncio diz tudo, se o meu silêncio me faz bem, o que dirá para aquela pessoa que deixará de ouvir coisas que nada fará bem para ela? E melhor ainda para mim, deixarei de dizer coisas que depois eu vou ficar ali cacetando a mente. Ai, por que eu fui dizer aquilo? Por que eu fui dizer o outro? Então, essas sabedorias genuínas a gente adquire com o silêncio. E esse silêncio, ele é ouro na nossa vida.
Lá pelas 11 horas da noite, quando as coisas começam a silenciar, né? Os barulhos começam a deixar de ser nas casas, nas ruas, menos carro, menos tráfego de trânsito, e as coisas começam a serenar e você começa a se olhar e você começa a se perceber, você vai para suas práticas ou não, para os seus decretos ou não. Enfim, se permitir ficar em silêncio 5, 10, 15 minutos por dia, todos os dias, faz um bem sem precedentes para você. Às vezes, antigamente eu precisava para fazer meditação guiada, eu precisava dessa condução, porque eu não conseguia, minha mente era um turbilhão efervescente de pensamentos, então eu não conseguia que esses pensamentos minorizassem dentro de mim, e eu precisava de uma meditação guiada, eu precisava de um som tibetano, eu precisava de uma música, de um som de água, de um som de chuva, som de um mar, eu precisava de um som assim da natureza para que a minha meditação fluísse. Depois que eu trouxe a prática da respiração, o ar entrando, o ar saindo, esse fluxo contínuo do ar entrando e saindo, eu consegui que minha mente se tornasse um pouco mais silenciosa. E todos os pensamentos que porventura venham fazer parte da minha mente, eles não me incomodam, eu não dou mais atenção para eles. Então, o silêncio é poderoso, o silêncio é ouro na nossa vida. Porque ele nos ensina. O silêncio, ele é educativo. O silêncio, ele é primoroso. O silêncio, ele é amoroso com você. O silêncio, ele abençoa você. Ele te acolhe. O silêncio é acolhedor. Convido você a silenciar sobre tudo o que você deseja na sua vida. Às vezes a gente diz para as pessoas que a gente ama, os nossos sonhos mais, os nossos sonhos mais incríveis, aquilo que está fluindo por você, a pessoa olha para você e de repente lança um olhar para você que você não se sentiu bem com aquele olhar. Apenas um olhar disse tudo. Então eu aprendi a decodificar esses olhares e eu passei a ficar no silêncio. Não que as pessoas ao meu lado elas não me impulsionem, não estejam sempre ao meu favor. Sim, estão ao meu favor. Sempre estão. Mas é assim, o silêncio é algo transformador. Convido você ao silêncio. O poder do silêncio na sua vida muda muito a sua realidade. Trabalhe em silêncio, com alegria, claro. Fique em silêncio sobre as suas conquistas. Seja cada dia mais feliz, sorria cada vez mais, alegre-se cada vez mais e permita-se a graça abençoada de sempre se envolver com silêncio. Divino Criador, limpe em mim, com gotas de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Divino Criador, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até mais.